Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 5. E com a ajuda do Senhor, nessa oportunidade nós iremos tratar sobre os sinais dos últimos dias, ou sinais que apontam o retorno do nosso amado Senhor para vir nos buscar, para buscar a sua igreja. Irmãos, esse é um assunto fundamental, eu quero que vocês fiquem bem atentos, Procura não se distrair, porque nós temos muito a ganhar. Eu sei que existe no meio do povo de Deus muitos irmãos maduros em Cristo Jesus, que dizem que este assunto não se deve comentar. Nós vamos comentar aqui hoje sobre essas três correntes teológicas, sobre a pré-tribulação, a mid e a pós-tribulação. Dizem que não pode comentar, mas se é um assunto que está na palavra de Deus, Deus deseja que nós o comentamos sim, porque é a palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos talvez não alcançaram ainda uma visão adequada sobre a volta de Cristo. Nós sabemos que Ele vai voltar, mas com relação às correntes teológicas, se Ele vai voltar antes ou depois da tribulação, ou num período de 3 anos e meio, que é a mid-tribulação, no meio ali, segundo as 70 semanas de Daniel, as três são bíblicas. O Espírito colocou as três não para que houvesse confusão na nossa parte. Tem muitos irmãos que eu respeito a opinião deles, mas é um assunto bíblico que tem que ser falado. Claro que eu não vou entrar hoje aqui sobre as três correntes teológicas, as três escolas teológicas, mas pelo menos nós vamos analisar hoje sobre os sinais dos últimos dias, o que está acontecendo ao redor do mundo, à nossa volta. Nós não podemos ser distraídos sobre esse assunto que é de fundamental importância para a vida da igreja, o corpo de Cristo. O primeiro aspecto que nós devemos então ter em mente é a convicção, em mente não, ter uma realidade espiritual e a convicção do nosso novo nascimento em Cristo. Se você não tiver a certeza do seu novo nascimento, da sua salvação, da sua nova vida, tanto faz as três linhas teológicas, que ele vai voltar antes ou depois, não tem importância se você vai para o inferno mesmo, mas se você creu de fato na sua inclusão no corpo de Cristo, na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, você precisa de conhecer o Senhor, você precisa de saber que a volta do Senhor ela é iminente. Quando eu voltar de viagem, nós vamos falar um pouquinho sobre a volta iminente do Senhor. Essa palavra iminente relacionada à volta de Cristo é uma verdade que ela paira sobre as nossas vidas constantemente, assim como a volta de Cristo, para que nós não sejamos, irmãos, pegos de surpresa quando Ele voltar. Muitos cristãos, eu sei, que ficarão envergonhados com a volta de Cristo, ainda que seja filho de Deus. Talvez estes passarão pela grande tribulação ou pela mid-tribulação. O Senhor aqui tem a medida em suas mãos de todas as coisas, então Ele sabe aqueles que almejam ter uma vida mais profunda com o Senhor, uma vida de amadurecimento espiritual, uma vida que o ame, que o busque, que o deseje. Agora, dizer algo para vocês aqui. Vou falar não a nível de mundo, mas a nível de Brasil apenas. O Senhor tem julgado o seu povo, o Senhor já tem julgado a sua igreja, o Senhor tem separado um povo para si, então Ele está preparando este povo para a sua volta. Então, a volta dEle está muito próxima. Para os irmãos terem uma ideia, no primeiro século da era cristã, já quando o Senhor foi ascenso, passou algum tempo, pelo menos 8, 10 meses, 1 ano e meio, segundo alguns estudiosos, eles dizem que os cristãos daquela época já aguardavam a vida de Cristo. Eles viviam hoje esperando que Cristo voltasse amanhã, e passou 1 século, 2 séculos, passaram-se mais de 2000 anos e Ele não voltou ainda. Agora, se você verificar as profecias bíblicas naquilo que concerne a volta do Senhor, você vai ficar extasiado, porque tudo está se cumprindo.
Então o Senhor está às portas. Vamos dizer que Ele já abriu a porta e está dando o primeiro passo para vir buscar a sua igreja. Então eu quero que você fique muito atento com os acontecimentos ao derredor do mundo e também fique com o seu olho lá em Israel. Quando começarem a erigir, edificar o Templo de Salomão, queridos, a volta do Senhor estará muito mais breve. Falei com um irmão que esteve recentemente lá em Israel. Ele disse o seguinte, que tudo já está pronto para construir, para edificar o Templo de Salomão. Segundo o irmão falou, faltava apenas um mês e meio, mas já passou 2 meses e não aconteceu nada. Mas, irmãos, fiquem com os olhos de vocês atentos às notícias de Israel, porque o Senhor Jesus, em breve, Ele mostrará novamente a sua face, literalmente, para este mundo. E a Bíblia fala de 2 ressurreições. Não vamos tratar disso aqui hoje, mas a palavra fala que serão levados, segundo Apocalipse 14, versículo 14, mais ou menos, está escrito que quando a seara da terra estiver amadurecida, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E os não amadurecidos, aí vai entrar naquelas correntes teológicas, na mid-tribulação e na pós-tribulação. Mas eu sei que tem muitos irmãos que analisaram, eu já li muitos livros de irmãos que escreveram que, estudando essas 3 linhas teológicas, não chegaram a conclusão nenhuma, mas nem vai chegar mesmo, porque é um assunto de revelação. E muitos são estimulados a não falarem sobre isso, mas está escrito, meus irmãos. E eu creio que no final de todas as coisas, estamos vivendo esse tempo, o Senhor começa a desvendar, a desabrochar tudo aquilo que concerne a volta de Cristo. Será um tempo ruim para os cristãos? Imagina, claro que não. Nós não estamos esperando, irmãos, nem grande tribulação, nem mide, nós estamos esperando o nosso Senhor Jesus Cristo, que rasgará o céu e voltará para buscar a sua igreja. A vinda dele, diz a palavra de Deus, que também será como um ladrão da noite. Ele virá no momento em que menos nós vamos estar esperando. Ele vai, de fato, colocar novamente a sua face à vista para todo este mundo. Mas hoje vamos analisar a nível de introdução, ou, como você preferir, de uma forma panorâmica, sobre os sinais dos últimos dias. Então, Gênesis capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Agora no capítulo 6, o versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vamos orar. Pai, como somos gratos ao Senhor pela alegria, pela felicidade que invade o nosso coração quando nós abrimos a Tua Palavra, tudo isso porque temos o Teu falar. O Teu falar, ele esclarece, a revelação da Tua Palavra dá entendimento aos simples e traz grande esclarecimento. Pai, Teu Espírito não é de confusão. Então, Pai, que Ele mesmo venha perscrutar os nossos corações, alinhar a nossa maneira de pensar de uma forma adequada, para que o Teu Espírito tenha plena liberdade em agir em nossas mentes, frutificando a Tua Palavra, Pai, nos levando cada dia mais a uma vida ascensional com o Senhor, de crescimento espiritual, porque nós precisamos de crescer em conhecer o Senhor, para que então os nossos corações venhamos a desejá-lo de uma forma genuína, para que Ele venha nos buscar. Pai, entregamos nas Tuas mãos esse tempo, abençoa e abre os céus para nós,
e em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, vocês observaram aqui no versículo 3 que o Senhor disse que o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Por que o Senhor disse isto? Ele diz por uma simples razão, porque o homem é carnal. O homem carnal, ele não consegue responder ao Senhor. Paulo, escrevendo 1 Coríntios 2, versículo 14, ele diz que o homem natural, ou o homem carnal, ele não aceita, ele não entende, ele não discerne as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus não pode agir no homem se este homem não responder a ele. Então ele vai ficar totalmente inapto. Então isso vai cansando o coração do nosso Pai Celestial, como houve aqui. Nesse contexto havia 2 milhões de pessoas. Então Deus disse aqui no versículo 6, no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Essa palavra maldade no hebraico é rai. Ela significa, tem uma raiz que significa de pior a pior, que Paulo diz para nós lá em 2 Timóteo 3, versículo 12, que os homens ímpios vai de mal a pior. Então, irmãos, não tenha nenhuma esperança neste mundo, esperando que líderes governantes vai melhorar o nosso país, porque não vai. A Bíblia diz que este mundo já está condenado, já foi julgado, está condenado e já foi julgado, está esperando a sentença do Senhor apenas. Então, não espere, não finque as suas raízes nessa terra, onde aqui nós não temos nenhuma esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é uma pessoa bendita, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o dono da vida, aquele que mora dentro do interior daqueles que creram, que morreram e ressuscitaram com Ele. Então, esse é o nosso Senhor. Mas observa aqui, irmãos, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente aqui no hebraico significa algo como de manhã, tarde e noite. A maldade do coração do homem, ou seja, a inclinação do homem é só fazer aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus abomina. Mas graças ao Senhor que o nosso Deus e Pai, Ele é longânimo. Nenhum de nós, nenhum ser humano, por pior que seja, conseguirá esgotar a paciência de Deus. Pedro vai dizer que Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento, que venham conhecer plenamente a verdade. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai para o inferno com suas próprias pernas, quando deixa de crer no Senhor Jesus Cristo. Essa palavra inferno, nós vamos tratar hoje à noite sobre céu e inferno, mas deixa eu fazer um comentário aqui. O inferno, irmãos, nós sabemos que é uma sala de espera até o dia do juízo, onde ali o que está no inferno não vai sair do inferno para ir para a glória, não vai ter uma chance, a chance é hoje, a graça está escancarada para todos, naquele dia que ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, às vezes nós pensamos o seguinte, puxa vida, neste mundo aqui está tão difícil, este mundo para os ímpios é o prazer deles, quando um ímpio desce para a sepultura sem a vida de Cristo, o inferno dele se materializará. E outra coisa, imagina você ficar eternamente, irmão, escuta isso, eternamente sem ver a luz, sem enxergar um palmo diante do seu nariz. Onde você lê, por exemplo, Lucas capítulo 16, sobre aquele rico que estava lá no Hades, no inferno, ali era uma sala de espera ainda, estava na morte, ele queria sair de lá, mas não tinha como sair. E ali, queridos, o fogo não apaga e o bicho não morre, e é para todo o sempre. A palavra fala que serão atormentados de dia e de noite, no sentido para a gente ter uma noção de dia e de noite. Um dia demora muito para passar, uma noite também, quando você está dormindo você nem vê passar, mas de dia e de noite, se referindo ali à eternidade, nunca mais verão
a luz e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos dos séculos. Imagina que tamanho será esse sofrimento. Irmãos, as pregações sobre o inferno têm sido muito omitidas em nossos púlpitos, porque quando nós começamos a falar do pecado, inferno, condenação eterna, da justiça e do juízo de Deus, este é um assunto que não agrada muitas pessoas. As pessoas querem ouvir mensagens baseadas naqueles jargões religiosos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é a tua vitória, Deus é isso, aquilo, Deus mandou te dizer isso, Deus te mandou te dizer que você vai ser vitorioso se fizer isso. Queridos, cuidado com essas mensagens que são totalmente fora daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Então, queridos, imagina uma pessoa que talvez esteja morrendo agora, nesse momento, que ela está entrando já ali no Hades, na sepultura, no inferno, e nunca mais sairá de lá. Que lástima, que tristeza. Então, a terra era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, do coração do homem. O coração do homem, irmãos, quando o pecado entrou no mundo, ele foi totalmente, radicalmente tomado pelo veneno da serpente. O coração do homem, o que tem dentro do coração do homem não regenerado? Prostituição, tem ali engano, tem ali homicídio, tem ali lascívia, tem ali roubo, furto, engano, dolo, tudo que você imaginar de ruim. Por isso eu me referi aqui, alguns domingos atrás, quando você pensar numa pessoa pecadora, o pior dos pecadores, a pessoa mais monstruosa que existe na face da terra, você pensou em outra pessoa e não em você, você pensou errado, porque Cristo veio buscar exatamente eu e você, abriu os nossos olhos para crermos naquela obra que Cristo consumou ali no Calvário. Agora eu preciso fazer uma pergunta para todos vocês que estão aqui nessa oportunidade: você está preparado para o fim? Irmãos, Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você viesse, ou se Jesus viesse hoje para buscar a sua igreja, você que está aqui nessa oportunidade, você está preparado para encontrar com teu Deus? Você tem certeza de que você irá com Ele? Não é assim? Olha, irmão, nessa manhã o meu desejo é despertar vocês para um momento importante, decisivo que nós estamos vivendo, pois o próprio Senhor diz que em sua vinda, muitos serão surpreendidos, como ocorreu nos dias anteriores ao dilúvio. Vocês se recordam? Aqui, nesse contexto que Deus disse aqui para a Trindade conversando entre si, que a maldade do coração do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o seu desígnio, Deus já anteviu de antemão que para o homem não tem jeito. Ele resolveu dar cabo de toda a carne. Então a palavra fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Deus então deu uma oportunidade de 120 anos para que fosse erigida uma arca, e Pedro vai dizer, enquanto Noé estava construindo essa arca, ele foi o pregador da justiça. Vai chover, gente, Deus vai julgar este mundo. E havia ali, naquele mundo, segundo alguns estudiosos, mais de 2 milhões de pessoas. Era pouca gente, mas desses 2 milhões, apenas 8 pessoas foram salvas. Através ali, estavam na arca, que era uma figura linda de Cristo. Mas, irmãos, o que mais reinava aqui? Olha o versículo 11 de Gênesis capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Naquela época, a terra estava corrompida. E nós sabemos que, segundo Isaías disse lá, capítulo 11, que os moradores da terra que
contamina, que corromperam a terra. Então, reinava aqui, irmãos, bastante violência. E o 12 diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E o 13: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí ele pediu para que fosse construída, edificada a arca. Irmãos, vamos olhar um pouquinho aqui para que Deus viu a terra estava corrompida e cheia de violência. Agora eu gostaria que você pensasse um pouquinho no cenário da humanidade. Veja como está a violência em baixa em nosso país. Hoje, irmãos, para vocês terem uma ideia, se você de fato estiver no trânsito, se uma pessoa da frente estiver cometendo alguma infração de trânsito e você dá uma buzinadinha para alertá-la, você está correndo um risco de perder a sua vida. Que a pessoa pode sair daquele veículo, ir lá e ceifar a sua vida com um tiro ou cortar o seu pescoço com um tipo de faca, um facão ali, alguma coisa. Hoje as pessoas estão se tornando cada vez mais imprudentes. A tecnologia tem aumentado e tem gerado na mente das pessoas uma coisa chamada estresse. 90% tem seu estupim muito curto. Há um nervosismo, há uma raiva, há um estresse reinante. Isso gera morte. A violência, hoje em dia as pessoas, elas perdem a vida por causa de um celular. Imagina só. Então vocês acham que a violência dessa época, com os dias de hoje, como está a violência em nossos dias? Será que está maior ou menor do que aquele tempo? Está muito maior. Hoje os seus progenitores se levantam contra os filhos contra os seus progenitores para os matar. Há matricidas, patricidas e homicídios reinando, e a gente está vendo tudo isso de camarote. Muitos estão diante da televisão, vendo essas notícias terríveis e tomando ali um refrigerante e um lanchinho, e essas coisas não têm mais surtido efeito. Nós estamos tornando pessoas insensíveis, irmãos, insensíveis. Agora, como que o Senhor está olhando para esta situação de violência que está acontecendo nos nossos dias? Esse é um dos sinais dos últimos dias. Abram comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 24, vamos ler aqui a partir do versículo 36. Então, na época de Noé, a coisa estava terrível, a violência estava reinando. Agora aqui nós temos uma declaração, uma informação interessante que diz assim, verso 36, Jesus falando a respeito do dia da sua volta, ele disse assim, mas, Mateus 24, verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Irmãos, por favor, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Agora Jesus vai começar a dar indícios da sua vinda. Ele diz assim no verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, porque eles estavam descuidados. Irmãos, hoje nós estamos vendo muitos daqueles que se dizem evangélicos e crentes, descuidados, não estão levando o Senhor em conta, não estão considerando o Senhor, estão desapercebidos ou despercebidos.
E eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta atenção aqui, irmãos. Isto aqui é muito sério, seríssimo. Temos que colocar nossa barba de molho. É uma advertência que o Senhor está dando para nós, a sua igreja. Irmãos, não é para nós ficarmos amedrontados e com medo. Se você estiver com medo, se isso aqui lhe assusta, você tem que avaliar a tua salvação, porque um filho de Deus não tem que temer nada e nem ninguém, porque ele já passou da morte para a vida, ele está em Cristo, Cristo está nele, mas aqui é para nós fazermos uma análise sobre a volta de Cristo, e Jesus diz aqui no versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o 44 ele diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Muitos vivem como que se Cristo não virá buscar a sua igreja. Irmãos, os dias de Noé, havia muita violência, as pessoas viravam as costas para o Senhor, que hoje nós entendemos como apostasia dos últimos dias. Nós já entramos na apostasia, nós já entramos nos princípios das dores, e o Senhor tem julgado a sua igreja, meus queridos irmãos, e muitos não têm ficado apercebidos disto. Por isso que eu digo, irmãos, que naquele dia o céu será um lugar de surpresa. Muitas pessoas que nós talvez não daríamos na mínima importância para ela, são aquelas que vão adentrar lá. A ponto do Senhor Jesus dizer o seguinte, que as meretrizes, prostitutas, precederão vocês no reino de Deus. Temos noção disso, irmãos? Cuidado para não fazermos um conceito de si mesmo, que você é uma pessoa boa, que porque eu frequento a comunidade todos os domingos, eu já estou lá na glória. Pode estar, você é filho, você creu, mas, queridos irmãos, vai haver três vertentes, ou três correntes, que a palavra fala, que elas sucederão, porque elas são bíblicas. Será que nós vamos ser arrebatados antes ou depois da tribulação, ou no meio de 3 anos e meio da tribulação? Vem a tribulação, entramos em 3 anos e meio e depois o Senhor vai voltar. Ou então passaremos pela grande tribulação e teremos a volta de Cristo, Ele vai voltar para nos buscar. Então, irmãos, eu quero que vocês fiquem bem atentos. Eu sei que muitos dizem assim, isso não é assunto nem para se discutir. É porque é bíblico, senão o Senhor não teria colocado nas Escrituras. Mas quais são as evidências de que a igreja, ela irá subir antes da volta de Cristo? Primeiro, são os vencedores. A Bíblia diz que os vencedores, o dano da segunda morte, não pegarão eles. Porque eu penso, irmãos, que na grande tribulação, muitos que se dizem cristãos cometerão aquele pecado mortal de negar o Senhor Jesus Cristo. Dizer, eu não quero Ele, porque será um tempo difícil, onde aqueles que confessarem o Senhor não poderão comprar e não poderá vender também. Diz isso, né? Apocalipse capítulo 13. Leia depois o capítulo que você vai entender o que eu estou dizendo aqui, né? Mas, queridos irmãos, para não sermos pegos de surpresas, ou de surpresa, aliás, precisamos dar atenção ao que diz a palavra de Deus a respeito desses assuntos que são contundentes. Irmãos, você está percebendo que o mundo, este mundo no qual estamos vivendo, ele está se afundando como um barco no oceano. Ele está se afundando, irmãos. A segunda vinda de Cristo, ela está muito próxima. E hoje nós estamos vivendo os últimos dias desta era em que Cristo está edificando a sua igreja, está preparando a sua igreja como a noiva para o dia do encontro. Então, quais são as condições para que então nós, uma vez que estamos sendo amadurecidos, julgados pelo Senhor, qual é a condição que o Espírito Santo está
nos julgando, nos preparando para o grande encontro. É muito simples, deixa eu mostrar para vocês aqui. Abram comigo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 2. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Porque se de fato a igreja é a noiva de Cristo, Jesus não vai vir casar com uma prostituta, irmãos. Ele vai vir casar com uma noiva santa, com uma noiva amadurecida, com uma noiva que foi preparada. Então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim. Olha, preste bem atenção no texto que vamos ler agora. Paulo fala assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Olha o versículo 2, e atente para isto, irmãos, porque zelo por vós com zelo de Deus. Irmão, você imagina aqui o sofrimento do apóstolo Paulo. Ele foi tido como um exemplo, um modelo para todos os que haveriam de crer em Cristo e de viver uma vida ascensional com o Senhor. Paulo é para nós um modelo. Para nós sabermos se estamos sendo modelados a vida de Paulo, como Paulo era, vivia, expressava, falava, e era a responsabilidade dele para com o reino de Deus, que foi confiado, como embaixadores do reino. Irmãos, nós não temos noção o que significa ser um embaixador do reino. Será que cada um de nós aqui temos agido como embaixador do reino? O que é um embaixador do reino? É ser um representante diplomático. Nós representamos um reino. Mas, irmãos, esta tem sido a tua função de ser o embaixador do reino? Irmão, precisamos analisar isso aos pés do Senhor. Agora, veja aqui. Olha o sofrimento de Paulo. Eu zelo por vós com o zelo de Deus. Paulo aqui, ele estava colocando à disposição do Pai para que tudo que o Pai sentia concernente à sua igreja, Paulo, ele sofreu tudo isto, irmãos. O zelo de Deus. Imagina, eu acho que Paulo, ele entendeu da parte do Senhor que ele deveria orar sem cessar. E quando ele orava pelas igrejas, pelos irmãos, nominalmente era com lágrimas. Talvez a gente não ora nem uns pelos outros. Imagina como somos descuidados, irmãos. Nós não temos muitas vezes nem prazer no reunir do povo de Deus. Imagina como somos descuidados, irmãos. Observa aqui, e ele continua dizendo o seguinte: com zelo por zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora aqui nós temos que analisar a nossa vida sobre a égide do Espírito ou pelo escrutínio da palavra de Deus. Irmão, nós temos vivido uma vida inteiramente pura aos olhos do Senhor? Será que nós temos respondido ao Espírito de santidade que Ele colocou em nós? Respondendo a Ele, vivendo uma vida de obediência pela mesma capacitação do Espírito? Ou nós temos vivido uma vida, não, eu acho que é dessa forma. Irmãos, nós temos sido dirigidos pelo Espírito do Senhor. Porque, irmãos, o Senhor, Ele não pode ser o teu Salvador se Ele não for o Senhor da sua vida, aquele que dirige a sua vida. Como diz Isaías 58, 11, o Senhor te guiará continuamente. Percebe que a maldade do coração do homem era má continuamente. Quando nós nascemos de novo, o nosso coração foi trocado, foi transplantado. Cristo é a nossa vida, o Espírito vem para dentro de nós. Então, Ele agora quer nos guiar continuamente, não para o mal, para que cada vez mais nós respondemos às demandas do Senhor em nossa vida. O Espírito de santificação vai nos santificando, vai nos amadurecendo, vai nos preparando para que cada vez mais, no meio deste mundo perverso e mau, nós sejamos homens e mulheres que têm a pureza e a expressão da doçura de Cristo. Irmãos, se não for desta forma, nós estamos caminhando em caminhos perigosos. Estão me compreendendo? Não é só ouvirmos mensagens e ouvirmos aí muitos estudos bíblicos, se nós de fato não colocamos isso em prática. Nós não oramos a respeito daquilo que nós ouvimos, daquilo que é revelado, porque o Pai deseja formar aquilo que Ele revela dentro do nosso coração. Então, observe aqui
que o desejo dele é nos preparar para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E a forma que ele vai preparar, irmão, é uma forma tão maravilhosa. Você tem que ler 1 Pedro, você tem que ler Atos, você tem que ler os sofrimentos de Paulo, perseguição de Paulo, quando as pessoas começaram a dizer todo o mal contra você, te injuriar, te maltratar, pisar em você, como Moisés, ele preferiu, Hebreus 11, a partir do verso 24, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que você prefere, irmãos? Todos aqueles, diz o apóstolo Pedro, que estão sofrendo hoje por causa do nome, encomendem as suas almas ao fiel Criador, ao fiel Deus e Pai. Desta maneira que Ele vai, nós vamos estar sendo preparados, irmãos. Mas nós não temos a tendência de querer ter uma vida boa, uma vida sem sofrimento, uma vida sem provação, uma vida sem tentação. Irmãos, estamos totalmente dizendo para o Pai, eu não quero sofrer, eu não quero amar ninguém, porque quando você ama alguém, você vai sofrer. Quando você ama seu irmão, sua irmã, você vai sofrer, porque quando ele estiver com algum tipo de problema, aquele problema do irmão é interesse teu. Isso é ter a mente de Cristo. Às vezes nós falamos, nós temos a mente de Cristo, sem saber o que significa ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, você tem que ter um caráter provado. Para ter a mente de Cristo, você tem que se preocupar com o interesse do seu irmão. Para ter a mente de Cristo, você tem que esquecer de você e servir o seu irmão. Isso é ter a mente de Cristo. Percebe? Irmãos, a volta de Cristo, ela é iminente. Agora, quais são as evidências de que nós temos que os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação? Lembra do apóstolo Paulo. Irmãos, se fosse para nós esperarmos, por exemplo, o anticristo, fosse para nós esperarmos o homem da iniquidade, que em breve vai se levantar, já está trabalhando ao redor do mundo, Satanás e seus demônios, para levantar um homem que vai governar o mundo. Claro que primeiro eles estão trabalhando em gerar uma crise mundial, isto breve vai acontecer, e através dessa grande crise mundial, que aparentemente não vai ter problema, vai levantar um homem que dará solução para o problema da humanidade. Esse será o governo mundial, que vai vir beijando crianças, que vai vir abraçando os pobres e os humildes, mas até que o dia ele vai se levantar e vai governar com vara de ferro. E aí, meus queridos irmãos, aquele que não se prostrar diante desse governo será morto. Paulo diz que nós não esperamos a grande tribulação, nós não esperamos um governo mundial. Paulo, quando fala da volta de Cristo, ele fala de um consolo, ele fala de um conforto para todos nós. Abram sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Aqui, irmãos, nós temos que conforto, que consolo da parte do nosso amado Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz, olha o que está escrito, irmão, que coisa linda. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Irmãos, aqui um detalhe, aqui no versículo 14, os que morreram em Cristo estão no Senhor, fisicamente. Nós também morremos em Cristo, morrestes e a vossa vida está com Cristo em Deus. Então, mas como assim que Cristo vai voltar com os seus santos? Está muito claro aqui, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, que estão em Cristo, que estão descansando no Senhor. Entende? E aí, olha o versículo 15. Ora,
ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aleluia! E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados aqui é harpazo, é ser tirado com violência de um lugar para o outro. Arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, essa palavra aqui, ela é muito graciosa para o nosso coração, porque se fôssemos para nós esperarmos a grande tribulação ou a mid-tribulação, obviamente o apóstolo Paulo teria, pelo Espírito, nos advertido, mas quando ele fala de consolo e conforto, ele está escrevendo para igrejas que amam o Senhor, não para evangélicos e crentes que não têm nada a ver com o Senhor, que são apenas religiosos, mas os crentes em Cristo, com convicção do Espírito, irmão, eu tenho a plena convicção, dada pelo Senhor, na sua palavra, que a igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação, os maduros em Cristo. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, se envolvam com o Senhor, busque uma vida íntima com Ele, porque vai haver sim a mid-tribulação e a pós-tribulação. O Senhor vai vir buscar os outros também, porque terão de ser aperfeiçoados. O Senhor já nos julgou na cruz em Cristo, então Ele está julgando a sua igreja no sentido de aperfeiçoá-la para o grande encontro, é o preparo para o casamento. Então a igreja precisa se dispor, ir até lá, porque é mais ou menos assim: nós somos a noiva de Cristo, nós não casamos ainda, somos a noiva dele. Então ele colocou ali no seu armário as vestimentas da noiva. O que a noiva veste para o dia do seu casamento? O vestido é branco. E o que tem mais lá? Ela vai vestir o vestido e vai colocar seus adornos, seus braceletes, aquela coisa, o véu, alguma coisa, vai ficar bonita. Mas é exatamente isso que o Espírito está fazendo com cada um de nós para o grande encontro. Mas o Senhor já preparou tudo, irmãos. O Senhor inclusive, já até comprou o vestido da noiva e já colocou lá no armário. Vocês querem ver isso? Abra aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Irmãos, é muito lindo, irmão. Presta atenção. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Olha só que coisa linda nós temos aqui. Vamos ler com bastante atenção, que diz assim, Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas. Bodas é casamento. As bodas de quem, irmão? Do Cordeiro, cuja esposa, noiva, eu e você, a igreja de Cristo, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, a palavra fala que para a gente praticar justiça, então tudo já está pronto. A noiva precisa de ir até o armário e se vestir, porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. São chegadas. Aqui parece que a noiva tem que fazer o seu papel, porque isso aqui tira da mente de muitos que eu estou na graça, é tudo pela graça. É pela graça, porque cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então a noiva tem a responsabilidade, ela tem que ir vestir-se de linho finíssimo, que é a roupa dela. Percebe, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Eu creio que tem muitos que não gostam de falar sobre o assunto da volta de Cristo, ainda mais quando fala dessas correntes teológicas. Mas, irmãos, um detalhe aqui é seguro: isso é bíblico e temos que falar, porque
aquilo que Deus não quer que a gente fale, Ele não vai escrever. Por exemplo, abra em Apocalipse capítulo 10, versículo 4. Olha que interessante aqui, bem pertinho aí. Então, tudo que João viu e ouviu era para ele escrever. Estão me compreendendo? Mas chegou num ponto aqui, o versículo 3 diz assim, Apocalipse 10, 3: E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Aqui os trovões falando. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo as palavras, guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Por quê? Porque Deus diz que isso aqui não teria importância para nós, mas as 3 correntes teológicas da volta de Cristo está escrito. Então, se é bíblico, nesses últimos dias precisamos estar atentos e falar dela com destemor. Embora as pessoas vão criticar, não importa, mas se Deus disse, então eu vou crer naquilo que Ele disse. Agora, irmãos, um detalhe importante: você é crente ou você é um santo? Você está sendo preparado? Você tem esta visão de que o Espírito do Senhor está lhe preparando para apresentar você como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo? Cristo vai casar com uma igreja santa, com uma igreja amadurecida. Agora, qual é o indício que Ele vai vir buscar a sua igreja? Irmãos, presta atenção. Nós vimos aqui sobre a questão de Gênesis, né? Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Claro que, vamos considerar naquela época lá, quando veio o dilúvio, onde estava o povo do Senhor? Dentro da arca. De 2 milhões foram salvos Noé e mais 7. Aquela arca era uma figura de Cristo. Nós estamos em Cristo, nós morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, eles estavam na arca, então veio o dilúvio. Primeiro Deus colocou eles na arca, e depois veio o dilúvio e matou a todos. Eu sei que naquela época poderia ter ali mulheres grávidas com um bebezinho amamentando, mas que Deus é esse que permitiu que um monte de gente morresse, porque eles não ouviram a voz de Deus. E um dia, como foi lá, vai chegar o tempo em que Deus vai sentenciar este mundo. Como foi nos dias de Noé, será assim na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Primeiro Ele tirou Noé e sua família, os filhos de Deus, e depois executou o juízo e morreram a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam, até que veio o dilúvio. Assim será também na vida do Filho do Homem. Então, Jesus está mostrando que a igreja será tirada antes. Aí depois vai julgar este mundo. Embora muitos cristãos não amadurecidos ficarão aqui para serem aperfeiçoados. Por isso que é importante, é fundamental uma vida de maturidade, uma vida de crescimento, não uma vida de crescimento arrogante, mas uma vida aos pés do Senhor, irmãos, uma vida que vive inteiramente para Ele. Irmãos, nós somos muito distraídos, muitos de nós vivemos uma vida desapercebidos. Cuidado, muito cuidado. A hora que você menos espera, Ele pode vir. Ou teu coração pode arrebentar uma veia aí na sua muleira aí, cabeça, pode ir para a sepultura. E depois? Não sei como que Deus vai tratar, mas Ele vai tratar. Então, uma vez renascida em Cristo Jesus, o Espírito está nos purificando para nos tornar pessoas puras. Você se lembra, irmãos? Abra comigo, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Temos aqui uma declaração tão graciosa da palavra de Deus, que vai nos motivar a tirar os nossos olhos dessa terra. Estamos aqui como embaixadores. Capítulo 3, aqui o contexto está falando dos inimigos da cruz de Cristo. Versículo 17, 18, aí no 19 fala que o destino deles é perdição.
Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Será que não é o teu caso? Você só se preocupa com as coisas terrenas? A palavra fala, Colossenses 3, buscai as coisas que são de cima. Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Não apenas buscai, mas pensai nas coisas que são do alto, porque vocês morreram e a vossa vida está escuta com Cristo em Deus. Aí ele diz no versículo 4, olha que lindo, irmãos, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. E aqui ele diz assim no versículo 20, Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que você está aguardando? A grande tribulação? O anticristo? O governo mundial? Não, irmãos. Nós estamos olhando para o céu e aguardando a volta de Cristo. Como aqueles irmãos lá, os coríntios, antigamente eles se cumprimentavam, não com graça e paz, mas com Maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Eles tinham a convicção de que eles voltaria amanhã. Passou-se 2000 anos, ele não voltou ainda. Se você olhar para o coração de Cristo, você vai ver um Senhor muito ansioso. Ele está aguardando a hora do Pai dizer, é agora, vai buscar os teus. Que lindo, irmãos, por isso que você está aguardando Ele. Ele não vai voltar para aquele que não está aguardando Ele, irmão. Então, aqueles que de fato têm crido no Senhor, têm recebido o mandamento e têm obedecido os mandamentos do Senhor, esses eu creio que irão junto com Cristo antes da grande tribulação. Porque as evidências das cartas do apóstolo Paulo, de Pedro também, elas são todas favoráveis a isso. Por exemplo, abra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, que diz assim, para a gente guardar o mandamento, de uma forma sem mancha, imaculado, até a manifestação dele. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, que diz assim, olha que interessante. Lembra que Paulo diz o seguinte, com relação a isso, irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Timóteo 6,14, a palavra fala assim, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, ele sempre nas entrelinhas, ele fazia uma certa advertência, para que os irmãos não ficassem desapercebidos, ele vai voltar. Então, guarde o mandamento imaculado, irrepreensível, até a volta dele, até quando ele se manifestar. Então, o que nós aguardamos do céu? Olhamos para o céu, o que nós aguardamos? Uma coisa chamada bendita esperança. Tito, capítulo 2, vamos ver aqui. Capítulo 2 de Tito, aí pertinho mesmo, versículo 13. Tito 2, verso 13. De novo, nós temos aqui aquilo que concerne a manifestação da volta de Cristo. Diz assim, aguardando, claro que o versículo 12, o contexto aqui, é que a graça dele, ela se manifestou, ela também vai nos educar, para nós viver uma vida de renúncia à impiedade, às paixões mundanas, para nós vivermos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa palavra piedosamente, o sentido aqui é nós sermos semelhantes a Cristo, porque Ele é a piedade. Ele é a piedade. Então, viver piedosamente, até que Cristo seja inteiramente formado em nós. Piedosamente, aí o 13 diz assim, aguardando a bendita esperança. O que nós estamos aguardando, irmãos? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus.
Está vendo, irmãos? Então está tão claro nas epístolas de Paulo, irmãos, que a igreja, ela subirá primeiro, igreja dos maduros em Cristo Jesus, que buscam uma vida relacional, de intimidade com Ele, que guardam o mandamento imaculado e irrepreensível, estão ansiando, porque quando nós temos esse cuidado, significa que nós estamos apercebidos e desejando o Senhor, porque, irmão, se você não amar o Senhor, você não vai desejá-lo. Agora, quem ama o Senhor vai ficar vivendo uma vida louca, porque, Senhor, vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque eu te amo. Eu te amo. E quando há um amor pelo Senhor, a noiva está preparada para o casamento. Nós somos a noiva de Cristo, irmãos. Vamos ver mais um texto aqui. Hebreus 9, versículo 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Aqui nós temos outra oportuna declaração que enche o nosso coração de alegria. O 27, contexto aqui, fala da partida de todos os homens, da morte de todos os homens, inclusive dos cristãos principalmente. Ele diz assim no verso 27: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, depois da morte, seja do cristão, ou seja do não cristão, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, os cristãos, para recebermos a recompensa, os galardões. Um dia nós vamos tratar sobre esse assunto aqui dos galardões. Então, depois disto, o juízo. Agora, olha o 28, que interessante. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não de todos, de muitos. Aqui refere-se aos eleitos, aqueles que o Pai sabia que iriam crer nele desde a fundação do mundo, foi escolhido pelo Pai. Jesus disse em João 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vades dei muitos frutos. Então, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Então, este mundo verá novamente a face do nosso amado Senhor. Aparecerá segunda vez, sem pecado. Para quem, irmãos? Aos que o aguardam para a salvação. Irmãos, nós temos aguardado o Senhor para vir nos buscar. Nós temos tido em nosso coração um maranata genuíno, ou não, irmãos? Ou temos dúvida? Sabe o que acontece com muito povo que não gosta de falar sobre esse assunto aqui? Irmãos, temos muitas divergências sobre essas três correntes teológicas: pré, mid e pós. Porque muitas pesquisas, o irmão pensa assim, eu acredito naquele irmão, então eu vou ficar com ele. Não, irmãos, se é bíblico, tem que ser falado. Se não fosse bíblico, o Senhor não permitiria que estivesse escrito aqui. Deus não enche linguiça. Ele faz coisas sérias, Deus é sério, tem uma palavra séria e quer um povo preparado para Ele, sério. Deus já julgou o seu povo, os maduros em Cristo Jesus lá na cruz, não pode julgar nós duas vezes, por isso que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Abra em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, de novo aqui, para aguardar a volta dele. Vou ficar com teólogos aí? Jamais. Tem teólogos muito sérios, mas tem muito aí que, por não chegar a nenhuma conclusão, não vou falar porque isso aqui vai gerar confusão. E gera mesmo, porque isso aqui é um assunto de revelação. Começa a ter intimidade com o Pai, mas de verdade, não de mentira, que você vai chegar a uma conclusão, porque o Espírito Santo trará conclusão adequada, reta e justa. Estamos unidos a Cristo e a mente do Pai em nós. Diz assim, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que ira vindoura que vai vir sobre este mundo, irmão? A minha Bíblia diz que Jesus nos livra da ira vindoura. Como que não? Eu sei que vai ter uma mídia de tribulação, as três serão cumpridas, mas qual delas você se encaixa? Você é um cristão relapso? Você é um cristão que vive uma vida descuidada?
muito cuidado. Você pode ficar para ser aperfeiçoado. Estão me compreendendo, irmãos? E aqueles irmãos que creram no Senhor, morreram fisicamente, o que vai acontecer com eles? Eu não sei, Deus é que sabe. Só posso falar aquilo que Deus tem revelado. Fora disso eu não sei. Está me compreendendo? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, verso 10. Vamos ler mais alguns versículos e encerrarmos. Veja aqui. Jesus que nos livra da ira vindoura. Apocalipse 3:10, a Bíblia diz assim, escrevendo a igreja Filadélfia, uma igreja madura, uma igreja preciosa, que diz assim, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Fala do que aqui, irmão? O que você entende? Tribulação, grande tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. E logo em seguida ele diz assim, venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora olha o 12 aqui, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. O que você acha, irmãos? Temos insistido, batido nessa tecla, irmãos, vamos crescer no Senhor, vamos viver uma vida de profundidade com o Senhor, porque senão nós vamos ficar para sermos aperfeiçoados. E Deus já começou a julgar a sua igreja. Irmãos, nós temos sido um povo muito tímidos, muito covardes. Cuidado, Apocalipse 28 fala, quanto aos tímidos, aos covardes, cuidado, irmãos, muito cuidado. Ele tem nos dado um espírito não de covardia, não de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Para quê, irmãos? Para quantas pessoas essa semana você pregou Cristo crucificado? E por que não pregou? Não tive oportunidade. Você teve oportunidades, muitas pessoas você conviveu, mas o problema é que nós somos uns covardes. Cristianismo só para nós. Irmãos, nós vamos prestar contas. Leia depois Ezequiel 33, inteirinho. Ezequiel capítulo 2, vai ver a tua e a minha responsabilidade. Ide por todo mundo pregar o Evangelho, Marcos 16, versículo 15. O mundo está perecendo. Como que o Senhor vai alcançar os perdidos, se nós só queremos pregar aqui? Misericórdia, irmãos. Vamos abrir aqui, irmãos, por favor, abram comigo em Tiago, capítulo 5, de 7 a 9. Tiago 5, de 7 a 9. Sei que não vai dar para falar tudo hoje, mas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui mais profundo. Hoje é apenas para dar uma introduzida. Capítulo 5, olha o versículo 7. Diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. O Senhor Jesus está às portas. Desperta, a igreja do Senhor. Ele está às portas. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele já está às portas. Vamos encerrar aqui lendo alguns versículos do Apocalipse, capítulo 22, último capítulo lá. E nós vamos encerrar. Versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7. O 6 diz assim: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 7.
Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu vejo um Senhor muito ansioso. Ele está com as recompensas tuas e minhas para dar. Ele está dizendo assim: pessoal, filhos, tranquilos, eis que venho sem demora. Irmãos, para de ter uma mente intelectual na palavra. Escute isso como voz do Senhor, Ele falando ao seu e ao meu coração. Eis que venho sem demora. É Ele, não é eu, é Ele. Venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 17. Esse é o tempo quando a igreja vai dizer sim para Ele, como Rebeca lá em Gênesis 24, 58. Eu irei, eu estou pronta, quero encontrar com meu noivo, quero me casar com ele. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Agora, olha o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, certamente, certamente venho sem demora. Amém. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, que o Espírito do Senhor ganhe o seu coração para Ele mesmo, e você e eu não venhamos viver uma vida descuidada, mas uma vida próxima do Senhor, seguindo mais de perto, porque os dias estão se consumando. O dia dele já chegou. Ele pode voltar a qualquer momento, ou você ir com Ele. Amém? Vamos orar. Pai, continue falando aos nossos corações pelo Teu Espírito, revelando a Tua palavra, Pai, ajustando, alinhando a nossa vida a Ti mesmo, para que quem nos contemplar, possa contemplar como uma carta escrita, conhecida e lida por todos os homens, que possa ver em nós a manifestação da vida de Cristo. Continue falando conosco, Pai. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Abra os nossos olhos para que possamos ver claramente o Senhor. Frutifica a Tua palavra, Pai, por misericórdia. Em Cristo nós oramos. Amém.